Olá, meu nome é Camila Regina e a equipe é formada por eu, Camila Regina, Vanessa Oliveira, Daniel dos Santos, João Batista e Flávio Nunes. E iremos falar um pouco sobre grafos de dependência. Eu irei dar uma introdução sobre o que é um grafo de dependência. Bom, um grafo de dependência determina a ordem de avaliação para definições dirigidas pela sintaxe. Ou seja, esse grafo ele determina uma ordem de avaliação para as instâncias dos atributos em uma árvore de derivação. Sendo assim, um grafo de dependência ele é construído a partir de uma árvore de derivação, ou seja, para uma árvore gramatical. O grafo de dependência ele representa o fluxo de informações entre as instâncias dos atributos em uma determinada árvore de derivação. E enquanto essa árvore de derivação anotada ela mostra os valores desses atributos, o grafo de dependência ele nos ajuda a determinar como esses valores podem ser avaliados. Aqui a gente tem um exemplo de grafo de dependência. Primeiro, determinar o valor da primeira aresta para depois determinar o da segunda aresta. As arestas expressam restrições impostas pelas regras semânticas. Uma aresta de uma instância de atributo para a outra significa que o valor da primeira é necessária para calcular o valor da segunda. Aqui nesse exemplo, essa árvore pontilhada é a árvore de derivação. E esse grafo que está sobre a árvore de derivação é o grafo de dependência. Aqui a gente tem os não terminais, E1 e E2. E aqui a gente tem os valores. E a partir desse grafo de dependência, quando ele diz assim, uma aresta de uma instância de um atributo para a outra, ou seja, a aresta vai do val de E1 para o val de E, assim como vai do val de E2 para o val de E. Isso significa que o val de E depende do val de E1 e do val de E2 para ser resolvida. Aí, no grafo de dependência, tem a classificação topológica ou ordenação topológica, que indica uma ordem válida na qual as regras semânticas devem ser avaliadas. Não pode ser aplicada em grafos que possuem ciclos. E essa ordem é a forma em que os nós vão sendo numerados. E sempre vai, do valor mais baixo até o valor mais alto. E aqui ao lado, a gente tem um exemplo da ordenação topológica. Se um grafo de dependência possui uma aresta de nó M ao nó N, então o atributo correspondente a M deve ser avaliado antes do atributo correspondente a N. Ou seja, primeiro é avaliado o atributo A, que é o atributo correspondente a M, para que esse valor possa ser encaminhado para o atributo C, que é correspondente a N. Dessa forma, primeiro avalia M para poder avaliar N. E aqui tem um exemplo da ordenação topológica. Essa árvore tracejada é a árvore de derivação e esse grafo, que é essas linhas contínuas vermelhas, é o grafo de dependência. E nesse exemplo, esse grafo de dependência ele é ordenado de 1 a 9, mas não necessariamente tem que seguir esta ordem. Mas neste caso, a ordenação topológica ela foi organizada do 1 ao 9. E começa aqui, né, no número 1, no nó 1, que é esse lexval. Depois desse nó 1, aí vai para o nó 2. Do nó 2, vai para o nó 3.
que é o oval de F. Do nó 3 vai para o nó 4, que é esse nó aqui. Do nó 4 vai para o nó 5. Do nó 5 vai para o nó 6. Do nó 6 vai para o nó 7. Do nó 7 vai para o nó 8. E do nó 8 vai para o nó 9, que é o valor de t. E assim segue essa ordem de avaliação, do 1 ao 9. E assim, em uma definição dirigida pela sintaxe, é difícil saber se existe árvores de derivação cujos grafos possuem ciclos. E a partir daí, são usadas duas classes implementadas eficientemente em conexão com métodos de análise sintática descendente ou ascendente, que são a definição dirigida pela sintaxe S atribuída, que é quando todos os atributos sintetizados, e a L atribuída, se houver atributos herdados ou sintetizados. Nesse exemplo aqui, a gente tem valores sintetizados, como por exemplo o val de F, e a gente tem também valores herdados, que é esse nó 5 aqui, o INH de T'. Se todos os valores desse grafo de dependência fossem só sintetizados, isso daqui seria S atribuído. Mas, como ele possui valores herdados e valores sintetizados, aí é classificado como uma L atribuída. Olá, meu nome é Daniel dos Santos Silva. Então, dando continuidade aqui ao assunto de grafos de dependência, árvores sintáticas. A árvore sintática é uma representação intermediária, que pode ser constituída por definições dirigidas pela sintaxe, na qual ela separa a tradução da análise sintática. Então trata-se de uma forma condensada de árvore gramatical, na qual, comparando a representação em um grafo de dependência da árvore sintática com a árvore gramatical, a comparação entre as duas é que a árvore sintática ela é representada de uma forma mais condensada, mais simples, com menos detalhes, comparado com a árvore gramatical, onde tem todos os terminais, os não terminais lá. Então, uma árvore sintática abstrata, uma árvore genérica, é uma forma, como já dito antes, é uma forma condensada da árvore gramatical, na qual os operadores e as palavras-chave não aparecem como folhas, mas como nós interiores da árvore. Observando aqui a árvore sintática com a árvore gramatical, os operadores mais e multiplicação, ele substitui, comparado com o lugar da árvore gramatical, o lugar dos não terminais T e E. Ele substitui o lugar dos não terminais de T e E, tornando como os nós interiores. Então, o resultado dessa operação 3 e 5 aqui vai ser representado aqui no lugar desse operador de multiplicação. Enquanto aqui na árvore gramatical nós temos todo o processo de regra semântica, de sintetização, de herdar, passando por todo aquele processo, e o valor desse produto aqui é atribuído ao não terminal T e posteriormente ao não terminal E, e assim sucessivamente, até que o resultado chegue ao não terminal E. Esse exemplo aqui é um exemplo button-up, que é um exemplo que quer dizer ascendente, das raízes às folhas. Árvores sintáticas, então, assim, aqui nós temos uma construção, construa uma árvore gramatical e uma árvore sintática para a produção S que deriva if, Bzão, tem, S1, else e S2. Então,
Comparando aqui uma forma também de representar, outro exemplo de representar aqui uma árvore gramatical com uma árvore sintática, né? Temos aqui que como dito antes, que as palavras reservadas, palavras-chave, palavras reservadas e operadores, eles não são folhas, eles são representados no gráfico como nós interiores. Enquanto na árvore gramatical, nós temos tanto as palavras-chave como palavras reservadas nas folhas da árvore, enquanto na árvore sintática nós temos nos interiores, nesse caso aqui na raiz ou no nó da subárvore, nós temos aqui as palavras reservadas, if, then e else. E nas folhas nós temos os não terminais ou muros inteiros. Boa tarde, eu vou dar continuidade ao vídeo falando de árvores sintáticas para expressões. A construção de uma árvore sintática para expressões é similar à tradução de uma expressão para a forma pós-fixa. São construídas subárvores para subexpressões através da criação de um nó para cada operador e um nó para cada operando. Os filhos de um nó operador são as raízes dos nós que representam as subexpressões que constituem os operandos daquele operador. E cada nó ele pode ser implementado como um registro com vários campos. Em um nó, eu vou ter um campo que identifica o operador e alguns campos que são ponteiros para os operandos. O operador ele é chamado de rótulo do nó. E quando ele é usado em uma tradução, os nós eles podem ter campos adicionais para guardar valores ou apontadores para valores dos atributos atrelados àquele nó. E agora eu vou falar aqui das funções para a criação de um nó em uma árvore. A primeira é a criação do nó. Eu vou ter um nó, né, e o rótulo dele vai ser op de operador, e eu vou ter dois campos de apontadores, um apontando para a direita e um para a esquerda. O segundo passo é criar a folha. Eu vou criar a folha com um nó identificador, o rótulo dele vai ser ID, e um campo contendo a entrada, e um apontador para a entrada do identificador na tabela de símbolos. O terceiro passo também é criar a folha, mas nesse terceiro passo eu vou criar um nó número. Esse nó número, o rótulo dele vai ser num, e ele vai ter um campo contendo o valor daquele número. Aqui, nesse último slide sobre as árvores sintáticas para expressões, eu coloquei uma imagem, né, que representa a árvore. Essa árvore é da expressão que está aí em cima, A menos 4 mais C. Eu coloquei como exemplo para ficar melhor de visualizar o que eu acabei de falar. Meu nome é Flávio Nunes Barbosa e eu vou falar sobre o grafo dirigido a cíclico. Um grafo dirigido a cíclico, para uma expressão, identifica as subexpressões comuns existentes no mesmo. Como árvore sintática, um GDA possui um nó para cada subexpressão de uma expressão. Um nó interior representa um operador e os cílios representam seus operandos. A diferença está em que um nó de um GDA, representando uma subexpressão comum, possui mais de um par. No árvore sintática, a subexpressão comum seria representada por uma subárvore duplicada. Podemos observar que nesta expressão existem subexpressões comuns dentro dela, como exemplo de AA e B menos C, B menos C. Como podemos dizer no árvore sintática para subexpressão, as subexpressões comuns AA e B menos C estão repetidas, ou seja, são ramificações de árvore duplicadas. No grafo dirigido a cíclico, as funções para criá-las são basicamente as mesmas da árvore sintática, que são criar nó, que vai receber um operador e vai receber o elemento à sua direita e à sua esquerda. Vai receber criar folha também, que vai ter um ID, uma entrada, ou criar folha vai receber um número e um valor. Só que as funções deverão checar se se o nó sendo criado já existe. Ou seja, quando a função criar folha for chamada, ela vai verificar antes
se já existe alguma folha, se aquela folha já existe. Se ela já existir, em vez de criar uma nova folha, será retornada a folha já existente. Mesma coisa para os nós. Quando for criar um nó, caso esse nó já exista, será retornado um ponteiro que vai apontar para esse nó já existente. E essas são as instruções para construir o grafo dirigido a ciclo dessa expressão. Ele vai criar, começando criando a folha A, depois, quando for novamente criar outra folha A, em vez de criar essa folha, como ela já existe, será retornado um valor. Quando for criado algum nó, será verificado se esse nó já existe. Caso ele exista, será retornado o nó criado anteriormente. E assim ficará o grafo dirigido a ciclo para essa expressão. Vamos observar que não tem folhas repetidas. Em vez disso, uma nova ramificação, em vez de apontar para uma nova folha, será apontada para a folha já existente. Sendo assim, o A, por exemplo, terá 2 pais.